40 Supreme Aren Good System capítulo 271. Isso vai ser divertido. Fala Clã. Caso queira que os vídeos saiam com uma maior frequência, basta apoiar o canal financeiramente. Qualquer valor já é uma ajuda. Caso não possa apoiar financeiramente, basta deixar o link nos vídeos. Tem muita gente que acompanha as obras do canal e não deixa o link nos vídeos. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site, link na descrição. Mestre Borkei, o Barão Crow inveja uma carta. Um homem com um casaco preto sobre uma camisa branca fez uma reverência enquanto entregava um envelope a um homem de cabelos pretos e grisalhos sentado em sua cadeira com uma expressão despreocupada no rosto. O homem de cabelos grisalhos pegou o envelope e riu com desdém. Barão Crow, ele é o velhote com aquela filha linda? Sim, está correto, Mestre Borkei. O mordomo assentiu. Um sorriso maligno apareceu no rosto de Borkei quando ele estalou a língua. TSK, a filha dele era uma beleza mesma. Foi uma pena que a vadia resolveu se matar. Queria brincar mais um pouco dessa vez. Então, Borkei suspirou. Ah, bem, o que quer que tenha acontecido, aconteceu. Não podemos fazer nada sobre isso, podemos? Mas por que esse velhote está me mandando uma carta? Ele teve outra filha. TSK Borkei então abriu o envelope e começou a ler a carta dentro dele. Conde bastardo Borkei. Oh, isso é uma saudação e tanto. Quem deu coragem a ele para escrever assim? Borkei murmurou divertido. Ele não ficou nem um pouco incomodado com a forma como o Barão Crow o amaldiçoou. Ou talvez ele estivesse apenas ficando animado ao pensar em como punir aquele homem. Borkei então continua lendo a carta. Ouvi falar de uma notícia interessante e devo dizer, Borkei bastardo, para ser ousado o suficiente para ir atrás do filho de um Marquei. Quanto mais Borkei lia a carta, mais sério seu rosto estava escondido. Ele estreitou os olhos e começou a ler a carta com mais atenção. Do que diabos esse cara está falando? Borkei estreitou os olhos confusos. Para brincar sobre algo assim, esse velho não quer mais viver. Mestre Borkei, há algo por trás da carta também. O mordomo mencionado. Borkei então virou o papel e sua carranca se aprofundou. Não estou apenas conversando. Se você não vier para Slumzintil Oeste às 12 da noite, enviei aquela carta para Marquei longe. De que carta ele está falando? Borkei rugiu em pânico. Mestre Borkei, parece haver outra carta neste envelope. O mordomo perigoso. Borkei abriu rapidamente a outra carta e seus olhos se arregalaram de surpresa. Para o Borkei, a informação sobre o filho de longe estar no deserto era precisa. Não se preocupe, você será devidamente compensado. Alger Bannerman. O rosto de Borkei empalideceu de horror. Ele rapidamente pegou alguns textos e começou a combinar a escrita de Alger com a escrita desta carta e logo seu corpo começou a tremer de medo. O que Marquei Alger está falando? Quando eu dei a ele alguma informação como essa? O incidente do filho de Marquês sendo atacado em Blood Wilderness foi bastante popular há alguns meses. Havia muitas suspeitas de que Marquei Alger era o responsável pelo incidente, porém, como havia provas, o incidente foi enterrado. No entanto, Marquei longe não enterrou este incidente de forma alguma. Disse que ele está furioso e compra qualquer informação relacionada a este incidente por um preço alto. Ele está determinado a se vingar. Se esta carta chegar a Marquei longe, não importa o quanto ele implore, Marquei longe o matará. Só de pensar nisso Borkei tremeu de medo. O que diabos há de errado com aquele bastardo de Alger? Ele amaldiçoou em seu coração e então seus olhos ficaram vermelhos de raiva. Aquele Crow que guarda um profundo rancor de mim, pelo que eu sei, ele prefere lidar comigo sozinho do que aceitar ajuda daquele longe. Não creio que ele tenha enviado esta carta para Marquei ainda. Preciso lidar com ele antes que ele pense algo estranho. Eu preciso matá-lo, então preciso matar todos que vivem em sua mansão. Só então esta carta seria enterrada. Borkei então cerrou os punhos de raiva e bateu a mão na mesa. Você quer me encontrar nas favelas, certo? Bom. Deixe-me fazer um favor e mandá-lo para sua filha vadia, então. Borkei então começou a pensar, ele era diferente dos outros Ealos. Ealos normais tinham 3 a 4 cultivadores Master Stage sob eles. Ele, no entanto, tinha 10 e ela própria era um forte cultivador Master Stage. Mesmo que aquele bandido bastardo tivesse preparado algumas coisas para lidar com ele,
Não havia como ele prever que viria para as favelas com 10 cultivadores do Master Stage. Não só isso, mas ao mesmo tempo, Burke enviaria o resto de seus servos para a mansão de Crook para matar e queimar tudo. De acordo com as regras do reino, ele não pode ter mais de 30 cultivadores como seus servos, porém, esses 20 servos seriam mais que suficientes para lidar com uma mera casa do barão. Burke sorriu friamente enquanto planejava tudo, então se virou para seu mordomo e ordenou: chame todos os cultivadores, preciso que eles façam algo por mim. O mordomo franziu a testa ao notar a expressão solene no rosto de seu mestre. Isso parecia sério. Como você comanda, mestre Burke? O mordomo abaixou a cabeça e saiu da sala. Depois que o mordomo saiu, Burke se agachou, então moveu sua mesa para pouco e então, pegou um ladrilho, com um pouco de força, abriu o ladrilho e colocou a carta dentro dele. Era uma regra tácita não manter cartas valiosas como essas em anéis de armazenamento, porque os anéis de armazenamento são as primeiras coisas a serem confiscadas quando algo de errado acontece. Portanto, muitos nobres tinham lugares secretos como esses onde guardavam documentos importantes. Burke então colocou a mesa de volta onde estava e saiu do quarto. Afinal, ele precisava conversar com todos os cultivadores. Porém, o que ele não sabia era que havia mais alguém dentro de seu quarto além dele e de seu mordomo. Depois que Burke saiu do quarto, Nux convidou. Ele então tirou as cartas que Burke estava escondendo e riu. Isso vai ser divertido. Então, ele bateu Burke. Afinal, ele primeiro saberá todos os seus planos. Supreme Iron System capítulo 272. Você é tão estúpido. Meia-noite. Burke estava andando pela área vazia da favela e olhando de volta, tentando encontrar Crook. Seus olhos então pousaram em uma figura sentada na cadeira com uma postura elegante. Como estava escura, ele não conseguia ver quem era, porém, tinha um palpite. Trapaceiro? Ele questionou. No entanto, não houve resposta. Crook, seu velho peido, é você? Burke questionou novamente, porém, não houve resposta. O rosto de Burke se contraiu de aborto. Primeiro, você se atreve a tentar me incriminar com uma carta falsa, então se atreve a me ligar aqui agora que estou aqui. Você nem se atreve a falar? Você acha que isso é uma piada? Seu velho bastardo. Peça desculpas para mim neste instante. Burke praguejou enquanto caminhava em direção a Crook, mas depois que chegou perto, ele fez uma pausa. Não foi Crook. Em vez disso, era uma linda mulher de cabelos negros que olhava para ele com um sorriso frio no rosto. Felberta Ovey. Burke conheceu esta mulher em um caso. Afinal, ele relatou uma mulher tão bonita quanto Felberta. Burke, diga que seu filho vem intimidando ouvir meu filho há um bom tempo. Felberta murmurou com um pequeno sorriso no rosto. O rosto de Burke se contraiu quando ele viu como ela o estava chamando desrespeitosamente. Porém, um pequeno sorriso apareceu em seu rosto e ele balançou a cabeça. Oh, sério? Achei que eram apenas algumas crianças brincando juntas como amigas. Não me pareceu intimidação. Pare com essa bobagem, não me importa como você vê essa situação. Quero que seus filhos parem o que estão fazendo. Felberta avisou em tom ameaçador, porém, Burke não se sentiu ameaçado de forma alguma. Em vez disso, ele apenas riu. Oh, eu tenho uma maneira de impedir isso. O que? Felberta questionou. Que tal nossos filhos se tornarão irmãos? Dessa forma, sem falar no bullying, seu filho seria até protegido pelo meu filho na academia. O que você acha? Burke questionou com um sorriso significativo no rosto. O significado de suas palavras era claro. De repente, um pequeno sorriso apareceu no rosto de Felberta. Então você está admitindo que seu filho intimida meu filho, certo? Burke também convidou. Não é culpa do meu filho que o seu filho seja fraco e não tenha uma boa formação. Na verdade, mesmo que meu filho não o intimide, alguém o faça. É assim que funciona o status, Felberta. É por isso que estou lhe oferecendo, torne-se meu e muito menos seu filho, até você viver uma vida plena. De repente, Felberta suspirou. Não tenho ideia de como pessoas idiotas como você se tornam nobres neste reino. O futuro deste reino parece sombrio. Burke franziu a testa. Pense nisso, sua idiota. Você recebeu uma carta que poderia destruir sua casa. Você foi então chamado para favelas desertas pelo homem que lhe deu inveja daquela carta. Aí você vê que em vez daquele homem,
Havia uma mulher que parecia estar sentada aí esperando por você. Aí uma mulher fala sobre como seu filho está intimidando dela e como você responde. Você ameaçou se tornar sua. Você é tão estúpido. Você não acha essa situação nada estranha? Filberta questionou e a carranca de Borkey se aprofundou. Honestamente, se eu fosse você, teria tentado agir com um pouco mais de maturidade. Tudo bem, vou conversar com meu filho sobre isso. Tudo bem, vou garantir que meu filho pare. O que? Ele intimida seu filho. Eu não sabia. Não se preocupe. Vou punir aquele desgraçado de acordo e peço desculpas profundamente por tudo que ele fez. Qualquer uma das respostas como essas teria sido melhor, mas você... Um sorriso frio apareceu no rosto de Filberta enquanto ela olhava para Borkey. Você decidiu foder tudo, hein? Borkey, no entanto, não se intimidou, apenas sorriu. Você está errado. Isso não é tolice, Filberta. Isso é confiança. Estou confiante de que alguém como você não tem influência e poder suficientes para me prejudicar. Borkey então apontou para os 10 homens atrás dele e sorriu. Eles são todos cultivadores Master Stage, Filberta. Cultivadores de palco mestre. Surpreso, certo? Você não achou que eu tinha tantos cultivadores de palco mestre trabalhando comigo, não é? Filberta suspirou ainda mais agora, arrogante e tolo. De todas as combinações que você poderia escolher, você escolheu a pior, hein? Filberta suspirou e então apontou para os homens de Borkey. Borkey franziu a testa, então se virou para olhar para seus homens e então, a voz de Filberta soou em seus ouvidos. No entanto, isso é bom para mim. Agora posso puni-lo quanto quiser, sem qualquer culpa. Bem-vindo ao inferno, Earl Borkey. Ao mesmo tempo, os olhos de Borkey se arregalaram de surpresa quando uma adaga coberta de sangue saiu do peito de seu subordinado mais forte. Ao mesmo tempo, mais algumas figuras vestindo roupas pretas apareceram e começaram a atacar e matar os subordinados de Borkey. Com os assassinos recebendo o primeiro golpe, os subordinados de Borkey não tiveram chance contra assassinos bem treinados. Em apenas um minuto todos os 10 estavam mortos. Os fortes cultivadores do Master Stage, dos quais Borkey tanto se orgulhava, foram massacrados sem sequer a chance de revidar. Os olhos de Borkey se arregalaram de horror. Ele estava fodido. Ele sabia disso. Seu cérebro então funcionou rapidamente. Ele se virou tentando agarrar Filberta. Ela deve ser a líder. Se ele capturar o líder, ele poderá ter uma chance de sair vivo dessa situação. Porém, depois que ele se virou, ele notou 2 indivíduos parados na frente dele. Eles usavam as mesmas roupas pretas que aqueles assassinos usavam. Porém, a aura que eles liberavam era muito mais forte. Borkey então percebeu que Filberta já estava longe dele e olhava para ele com uma expressão fria no rosto. Não o mate. Ela pediu. Borkey sorriu. Corte os braços dele. Ela pediu. O sorriso de Borkey morreu. Não faça isso de uma só vez. Comece pelos dedos dele. Torne isso o mais doloroso possível. Além disso, enquanto você está nisso, corte seu pau imundo também. Filberta ordenou e o rosto de Borkey empalideceu de puro horror. Como você comanda, Lady Filberta? Ai! Os gritos de Borkey ecoaram nas favelas desertas. Supreme Arengon System capítulo 273. Eu queria torturá-lo um pouco mais. Depois de lidar com Borkey, Filberta voltou ao quarto de Nux como se fosse dela. Lá, ela viu um jovem negro de olhos dourados sentado na cama com um sorriso no rosto. Filberta suspirou enquanto caminhávamos em direção ao homem e sentávamos em seu colo como se fosse seu lugar de direito. O homem também não reclamou, abraçou seu corpo maduro por trás. Colocou o queixo em seus ombros e sussurrou baixinho. Você se sente bem agora? Eu queria torturá-lo um pouco mais. Filberta fez beicinho. Oh, vamos lá. As coisas apenas começaram. Os verdadeiros problemas que ele enfrentará não começarão amanhã. Zero foi você quem quis levar as coisas o mais devagar possível. Nux riu. Um pequeno e cruel sorriso apareceu no rosto de Filberta enquanto ela sentia. Eu sei. Foi por isso que me contive e não o matei. Quero que ele canse a vida com as próprias mãos. TSK, que mulher cruel. Nux bufou enquanto balançava a cabeça. Ao mesmo tempo, ele acariciou sua barriga e beijou seu pescoço. Eu sou uma mulher cruel e mesquinha, então tome cuidado perto de mim, ok? Não se atreva a pensar em mim. Filberta respondeu. É.
Você acha que vai deixar você ir? Nux questionou com um pequeno sorriso no rosto. Filbert Alvey, o momento em que você me roubou como seu brinquedo de menino foi o momento em que caiu na minha armadilha planejada. Você não pode fugir agora, mesmo que queira. Nux sussurrou suavemente. Filberta sorriu enquanto as doces lembranças dos últimos meses passavam por sua mente e então, ela riu. TSK TSK, você era tão fofo quando gaguejava e sempre tinha o rosto vermelho. Ah, você também foi muito fofo quando pulou nos braços de um homem que era frágil como um pedaço de pau. Você parecia um macaco Nux e eu também. Hugo. Filberta gemeu de aborrecimento. As mãos de Nux então se moveram em direção aos seios e, em um gemido suave escapou da boca de Filberta. Que sensível, seu pervertido. Eu não quero ser chamado assim, especialmente vindo de alguém como você. Você é o maior pervertido que já conheci em toda a minha vida. Filberta retrucou. TSK TSK, não sou tão pervertido quanto você, Fel. Você é tão pervertido que está sentado no colo do irmão mais velho do seu filho. O rosto de Filberta ficou vermelho de vergonha e ela não respondeu. Ela não teve nenhuma resposta. Nux veja seu constrangimento e riu. Não se preocupe, ele vai me chamar de pai em breve. O rosto de Filberta ficou ainda vermelho. Então, de repente, Nux abriu ainda mais a cintura dela e, mas antes disso, preciso provar que posso me tornar pai dele. Dizendo isso, Nux caiu na cama com Filberta nos braços. Então rolou para cima dela e antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, selou seus lindos lábios. Então, eles começaram a escrever e uma longa noite se passou. O Real Tribunal de Justiça, como o nome sugere, era um local onde as pessoas apresentavam uma queixa, iniciavam um processo e acusavam alguém que fosse prejudicado de alguma forma. Os culpados eram então punidos em conformidade enquanto as vítimas eram indenizadas. E Albuquerque estava sentado na sala de espera do Royal Court of Justice. A arrogância de seu rosto havia sido lavado, de suas roupas moles. Dava para ver que seus braços estavam decepados e pela forma como ninguém o acompanhava mesmo em tal condições, podia você perceber que as coisas não estavam indo bem para ele. No entanto, esse não foi o problema principal. Ei, você, entre. Um guarda então entrou na sala de espera indicado para outro homem, sinalizando-lhe para entrar. Vendo esta cena, Burkey franziu a testa e se virou para o guarda. Eu estive aqui antes dele. O guarda então se virou para Burkey e então franziu a testa. Então, eu não deveria ter permissão para entrar primeiro? Burkey questionou. Lembro que ele veio antes de você. Não tente me enganar. Sou muito esperto. Este é o seu último aviso. Tente mais uma vez e eu vou te expulsar. O guarda avisou e Burkey cerrou os dentes de raiva. Esta foi a 10ª vez que ele escolheu a mesma frase. Sim, ele já está aqui neste local há 8 horas, porém não foi escolhido pelo guarda e não foi autorizado a entrar. Até as pessoas que vieram depois dele entraram no tribunal e foram embora. Burkey cerrou os punhos. Ele não tinha punhos. Burkey cerrou os dentes de raiva quando seu corpo começou a tremer. Ficou claro que esse guarda estava confuso com ele de propósito. E o problema era que não havia nada que ele pudesse fazer a respeito. Após o incidente de ontem, a força e o status que ele possuía foram destruídos. Os 10 cultivadores do Master Stage sob seu comando morreram. Os cultivadores que ele invejou para a casa de Croak estavam mortos e, com os braços cortados, ele não era melhor do que qualquer ser humano comum. Afinal, havia um limite para o que ele poderia fazer com as pernas. E o guarda parece saber de sua condição. Portanto, estava confundindo com ele de propósito. Ele não sabia quem era o bastardo que colocou o barco sobre ele tão rapidamente, mas uma coisa era certa, sua vida estaria mudando para pior agora e não havia nada que ele pudesse fazer a respeito. Neste momento, não importa o quão zangado ele estava, ele só poderia baixar a cabeça na frente deste humilde guarda. Por favor, deixe-me entrar, é algo que tenho que fazer. Eu te imploro. Vendo um nobre abaixando a cabeça na sua frente, o guarda iluminado com desdém. Porém, então, um olhar severo apareceu em seu rosto. Seu infeliz. Eu já não te contei? Você vai entrar quando pela sua vez. Espere aqui, seu cachorro. Ao ouvir sua resposta, Burkey teve certeza de que o guarda não estava apenas implicando com ele por diversão. Ele recebeu ordens. Ordenado por um de seus inimigos. Burkey começou a pensar em quem poderia ser. No entanto,
O que ele não sabia era que quem tentou a guarda não era nenhum nobre, mas foi o Tribunal Real de Justiça. Supreme Arengon System capítulo 274 Tarde demais sim, o Royal Court of Justice foi quem tentou restringir Borkei. Não era um lugar tão sagrado e justo como se dizia. No mundo do cultivo, onde impera a força, algo como o Tribunal de Justiça nada mais era do que uma farsa. Ninguém que fosse verdadeiramente fraco jamais ganhara qualquer caso no Tribunal de Justiça. Esta foi apenas uma forma legal para os nobres cometerem o crime. E, claro, como conde, Borkei sabia disso muito bem. No entanto, ele nunca pensou que o tribunal não o apoiaria. Ele nunca pensou que o tribunal o consideraria fraco. Ele não conseguiu calcular sua posição corretamente. Ele não estava pensando direito agora. A decisão do Tribunal de Justiça foi lógica. Ele era apenas um conde no nome agora, com seus subordinados cultivadores desaparecidos, seus braços agora cortados. Ele não era nada mais do que um aleijado um pouco mais forte. E como ele era um conde, naturalmente tinha muitos inimigos. Eles nunca vão deixá-lo sozinho. Claro, ele também tinha seus aliados, mas eles eram nobres que se aliaram por interesses mútuos. Agora, não havia nada que Borkei lhes fornecesse em troca, portanto, não havia como eles permanecerem com ele. Caramba, alguns podem até tentar tirar vantagem desta situação. Borkei estava completamente cercado agora e seu futuro parecia sombrio. Portanto, o Tribunal de Justiça decidiu não perder tempo com alguém como ele. Borkei olhou para o guarda e então avisou: não se arrependa de sua escolha no futuro. Dizendo isso, ele se virou e saiu do Tribunal de Justiça. Ele precisava pensar em outra coisa, porém, agora, estava muito cansado. Ele decidiu voltar para sua mansão, descansar um pouco e depois pensar com calma sobre a situação. Uma hora depois, Borkei voltou para sua mansão. Lá, um servo se aproximou dele e fez uma reverência. Mestre Borkei, você recebeu uma carta da Royal Academy. Acredito que foi enviada pelo jovem mestre. Ao ouvir isso, os olhos de Borkei brilharam. Sim. Seu filho tinha algumas ligações com a filha de Marqueoter na academia. Ele poderia ajudá-lo. Leia rápido. Ele ordenou ao servo. O servo assentiu e começou a ler. Borkei ouvia tudo com uma expressão animada no rosto. Porém, quanto mais lia, mais sombrio seu rosto ficava e sua excitação diminuía. Então, ele cerrou os dentes de raiva. Aquele bastardo. Como ele pode brigar com aquela garota no momento em que eu mais precisava? O que diabos há de errado com o cérebro dele? E ele ousa pedir ajuda. Ele quer que eu lide com o aluno que o derrotou. O estudante que agora estava sob a proteção da princesa do reino. Como posso dar à luz uma criança tão pouco confiável? Borkei praguejou mentalmente. Então, ele balançou a cabeça e foi embora. Ele foi um tolo por pensar em confiar em seu filho. Ele tinha que fazer algo sozinho. Borkei então entrou em seu quarto para descansar um pouco. Porém, antes mesmo que pudesse se deitar na cama, toque, uma batida foi ouvida. Mestre Borkei, há pessoas que gostariam de conhecê-lo. Ele ouviu a voz de seu servo. Diga a eles que estou cansado, falarei com eles mais tarde. Borkei balançou a cabeça e sentou-se na cama. Ei! Você não pode entrar assim. Borkei então ouviu a voz em pânico do servo e franziu a testa. Ele estava prestes a questionar o que aconteceu. Mas antes disso, as portas do seu quarto foram abertas e algumas pessoas entraram. Borkei bastardo. Você ousa agir como um tirano? Uma voz enfurecida foi ouvida. Conde Deniskei. Borkei franziu a testa. Ele conhecia esse homem. O relacionamento deles não era bom. Na verdade, eles poderiam até ser chamados de inimigos. Por que você está aqui? Borkei questionou com uma carranca no rosto. Ele não gostava nem um pouco do rumo que as coisas estavam tomando. Seu desgraçado. Você se atreve a agir inocentemente depois de agir como um tirano ontem à noite? Que vergonha. O que você quer dizer? Borkei estreitou os olhos. Ele não quer falar sobre a noite passada. No entanto, Deniskei tinha pensamentos diferentes. O anel em seu dedo brilhou e algumas cabeças apareceram no chão. Estes são seus subordinados, correto? Deniskei questionou. Borkei olhou para as cabeças dissipadas de seus subordinados e seus olhos ficaram frios. Então, seus olhos pousaram em um velho que estava parado atrás de Arlo. Deniskei sorria para ele. Croak. Ele fez uma careta.
Você ousa enviar assassinos para atacar meu amigo? De repente, Deniskei levantou a voz. Seu amigo? Borkei franziu a testa. Desde quando um bastardo como você fez amizade com um mero barão? Quão baixo você caiu? Essas eram as perguntas que ele queria fazer, porém não teve oportunidade. Seu desgraçado. Você acha que é o rei deste reino? Você acha que pode fazer o que quiser só porque é um conde? Você acha que é o único conde do reino? Como você ousa enviar assassinos atrás do meu amigo? O que você teria feito se eu não estivesse lá com ele e o protegesse? Deniskei levantou a voz e Borkei entendeu o que estava acontecendo. Um sorriso irônico e derrotado apareceu em seu rosto. Já começou, hein? Seu desgraçado. Eu quero que você compense. Caso contrário, seria forçado a levar este assunto ao Tribunal Real de Justiça. Borkei permaneceu em silêncio. Por que você está calado, seu bastardo? Dizer algo. Então, Borkei suspirou. Ele não podia fazer nada sobre isso. Estava acontecendo muito mais rápido do que ele esperava. Ele então olhou para o Barão Crook, que estava zombando dele e cerrou os dentes de raiva. Então, Borkei balançou a cabeça. O que você quer? Ele questionou. Um pequeno sorriso apareceu no rosto de Deniskei. Ei! Era hora de saquear um conde quando ele estava caído. Não havia como ele deixar isso escapar. E ele não foi o único. Muitos visitarão Earl Borkei em breve. Borkei também sabia disso. Ele percebeu que era tarde demais para fazer qualquer coisa. Não, na verdade, não foi que ele chegou tarde demais. Foi mais como se tudo tivesse acontecido muito cedo. Era como se alguém tivesse planejado tudo isso. É claro que, no final das contas, Borkei não pôde fazer nada. Especulações como essas eram inúteis. Ele, Earl Borkei e a Casa Borkei estavam acabados. Supreme Arengon System capítulo 275. Você não deveria me chamar de papai? Mamãe. Bom dia. Royce correu em direção à mesa de jantar com um sorriso no rosto. Um sorriso apareceu no rosto de Felberta ao vê-lo correndo em sua direção. O menino então abraçou a mãe e sentou-se na cadeira ao lado da Felberta. Irmã Skila, bom dia, pequeno Royce. Skila fluiu enquanto bagunçava o cabelo de Royce. Royce então se virou para Lani e brilhou brilhantemente. Bom dia, irmã Lani, bom dia. Lani transmitiu de volta. Bom dia, senhorita Eda. Fufufu. Eda apenas sincera. Royce não a conhecia, portanto, após cumprimentá-la, decidiu ignorá-la. Então se virou para Skila para perguntar algo, porém, antes que pudesse, questionou Felberta. Você escondeu os dentes? Mãe. Claro que tenho. Eu não sou mais uma criança. Royce respondeu com o rosto vermelho. Ele parecia bastante envergonhado por sua mãe ter perguntado isso. Você nunca terá idade suficiente para sua mãe. Felberta também usou o típico diálogo materno. Tudo bem, estou com fome. O que você fez, irmã Skila? Royce questionou. Aqui, eu fiz o favorito do Little Royce, rolinhos de ovo. Skila respondeu com entusiasmo. No entanto, Royce fez beicinho. Desde quando eles são meus favoritos? Vamos, apenas coma. Skila sorriu. Eu não vou. Eu não gosto de rolinhos de ovo. Royce balançou a cabeça. Coma, eles são saudáveis para você. Você quer ficar mais forte, não é? De repente, um olhar sério apareceu no rosto de Royce. Sim, quero ser forte o suficiente para que ninguém possa me intimidar novamente. Felberta ficou em silêncio ao ouvir as palavras de Royce. Então, um pequeno sorriso apareceu em seu rosto e ela murmurou. Não se preocupe, ninguém vai intimidar você de agora em diante. É por causa do irmão mais velho Nux. Bem, se por ele, tenho certeza de que ninguém me intimidaria. Muitos estudantes principalmente do sexo masculino, têm medo dele. Porque os homens em particular, eu me questionei. Eda questionou com um pequeno sorriso no rosto. Ele é um ídolo para estudantes do sexo feminino, afinal. Alguns até o chamado de rei da Academia Real. Royce murmurou com um sorriso no rosto. Esse é um bom título para começar. Podemos dizer que ele chegou um pouco mais perto do seu objetivo real agora. A Eda riu. Royce não entendeu o que ela estava falando. Ele estava perguntando, porém, Felberta interrompeu. Royce, você realmente confia em seu irmão mais velho?
Nux, não é? Claro, ele foi o único que realmente fez algo para me salvar, afinal. Ele até foi contratado contra a rainha, embora ela fosse mais forte que ele. O Big Brother Nux é uma pessoa incrível e atenciosa. Royce respondeu. Ah? Realmente? Felberta falou. De fato. Ele é o melhor. Royce concordou com um olhar animado no rosto. Ele não sabia dos outros, porém, para ele, Nux era um herói que o salvou dos vilões, um herói que perdeu contra a injustiça. Ele respeita muito Nux. Então que tal o Big Brother Nux se tornar seu pai? De repente, Felberta questionou. Royce franziu a testa. Você não gosta dessa ideia? Felberta questionou com uma expressão preocupada no rosto. E isso é realmente possível? Para o Big Brother Nux se tornar meu pai? Royce se questionou com uma expressão chocada no rosto. Seu verdadeiro pai morreu quando ele tinha 8 meses de idade, portanto, ele não se lembra muito de seu pai e foi criado apenas por sua mãe. No entanto, ele ainda sentia falta de uma figura paterna. Ele já viu outras crianças conversando sobre o pai. Geralmente ele fica quieto e fica de fóruns de conversas como essas. Porém, se o Big Brother Nux pudesse se tornar seu novo pai, então ele também poderia participar dessa conversa. Ele também seria capaz de falar sobre seu pai. Não é só isso, mas o irmão mais velho Nux é forte e tem um potencial imenso. Ele poderia proteger ele e sua mãe de qualquer mal. O irmão mais velho, Nux, era de fato um candidato perfeito para se tornar seu pai. No entanto, a questão era, isso é realmente possível? O irmão mais velho Nux aceitaria isso? E se o Big Brother Nux rejeitar esta oferta e se distanciar dele? Royce começou a perguntar. Porém, Felberta, mãe de Royce, não parecia muito preocupada com a opinião do Big Brother Nux. Claro que ela pode. Você só precisa dizer sim. Tenho certeza de que seu irmão mais velho, Nux, aceitaria. Realmente. Então eu aceito. Eu aceito. Royce exclamou de alegria. Ah? Então eu tenho um filho agora. De repente, Royce escolheu uma voz familiar. Ele rapidamente se virou e viu Nux caminhar em sua direção com um sorriso no rosto. Grande irmão Nux. Ele exclamou de alegria enquanto corria em direção a Nux. No entanto, assim que caminhava em sua direção, Nux deu uma tapinha em sua testa. Hugo, por que você me bateu? Royce se questionou com uma carranca no rosto. TSK. Como você me ousa chamar de irmão mais velho? Você não deveria me chamar de papai? Royce franziu a testa. Então um grande sorriso apareceu no rosto de Royce enquanto ele abraçava Nux. Papai. Nux deu uma tapinha em sua cabeça com um sorriso no rosto. Então o pegou no colo e caminhou em direção à mesa de jantar. Senhor Nux. Skyla, Lana e Eda cumpriram. Você não precisa me ligar tão formalmente. Agora sou o pai de Royce. Você pode me chamar pelo meu nome. Usando uma lógica distorcida, Nux primeiro parou de usar essa maneira estranha de ligar para ele. Como você diz, Nux, Eda murmurou enquanto olhava para Nux com um sorriso significativo no rosto. Sim, isso é melhor. Nux concordou. Melhor mesmo, Eda murmurou novamente, o olhar brincalhão em seus olhos não desaparecidos. Sua vadia com tesão, você não vê que meu filho ainda está aqui? Pare de agir assim. Felberta usou a conexão telepática e específica com Eda. Eda virou-se para Felberta e traição. Felberta então se virou para Nux. Os dois sorriram um para o outro e então ela murmurou. Tudo bem então, Royce, de agora em diante, você se referirá a Nux como seu pai. Sim. Royce exclamou de alegria. Então, ele se virou para Nux e transmitiu, pai. Nux deu uma tapinha na cabeça com um sorriso. Filho. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.